Olá, tudo bem? Então, estamos de volta para mais um vídeo aqui de circuitos elétricos. Vou tentar agora manter uma certa regularidade, postar mais vídeos aqui no nosso canal. Hoje um vídeo de circuitos elétricos. Hoje a gente vai ver a teoria de teorema de Thevenin e máxima potência absorvida por um resistor, né? Fornecida por uma fonte prática. Bem, antes disso, acessem nossas redes sociais, dá um like nesse vídeo, eu agradeço bastante, e comentem, né? Perguntem, façam comentários. Então vamos lá. Nosso exemplo hoje, a potência absorvida por R é a máxima possível, ou seja, dado esse circuito, uma fonte independente, 36 volts, dois resistores, esse de 12 ohm, esse de 9 ohm, e mais esse resistor de 2 ohm, né? E uma fonte dependente, ela é uma fonte controlada por essa tensão Vx aqui, positivo nesse ponto, negativo nesse ponto. Essa tensão Vx controla essa fonte dependente. A fonte fornece uma tensão que é a metade do valor de Vx, né? Então a tensão aqui nessa fonte dependente é a metade de Vx. E aí tem um resistor de valor desconhecido, R. O enunciado diz que R absorve a máxima potência possível. E aí pede para calcular a potência absorvida por esse resistor R. Muito bem, então eu vou revisar algumas coisas que vocês já devem estar sabendo. Se ainda não estudaram esses conteúdos, teorema de Thevenin e máxima potência absorvida, é bom dar uma estudada antes para entender direitinho esse exemplo. Primeiro, como é que o resistor consegue absorver a máxima potência possível no circuito, né? Então, dado uma fonte prática, uma tensão V, com a resistência interna RV, esse é o modelo que a gente utiliza para uma fonte prática de tensão. Se você conectar um resistor R aqui, nessa fonte, um RX, vou chamar de RX para não coincidir com esse R aqui. Digamos que essa fonte aqui seja conhecida, essa fonte prática. Uma tensão V, uma resistência interna RV. RX absorve a máxima potência possível quando RX tem o mesmo valor de RV. Isso é possível mostrar, é uma continha que se faz, você calcula a potência absorvida por Rx em função de Rx. Deriva igual a zero, mostra que é um ponto de máxima e aí você chega nesse resultado. Você tem a condição para que Rx absorva a máxima potência possível. Rx tem o mesmo valor que a resistência interna da fonte prática. Um outro resultado é um importante teorema de Thevenin e Norton, diz o seguinte: dado um circuito linear, entenda como circuito linear para os nossos exemplos, qualquer circuito com fonte independente, fonte dependente e resistores, né? Pense dessa forma: circuito linear. E dois terminais desse circuito. Dado um circuito linear e dois terminais desse circuito, que eu estou chamando ali terminais A e B, qualquer circuito linear, a partir de dois terminais, pode ser substituído por um circuito equivalente, que é uma fonte prática de tensão ou uma fonte prática de corrente. Respectivamente, teorema de Thevenin, equivalente de Thevenin, e o equivalente de Norton, teorema de Norton. Então, dado um circuito linear a partir de dois terminais, a gente pode, por maior que seja esse circuito, substituir todo esse circuito por uma fonte de tensão em série com uma resistência interna. Eu vou chamar de RTH, VTH. Esse é o equivalente de Thevenin. Se a gente transformar essa fonte, a gente obtém o equivalente de Norton. Uma fonte de corrente prática, eu vou chamar de IN, e a resistência interna é o próprio RTH. Da transformação de fonte, sabemos que VTH
é igual a RTH vezes IN. Vamos deixar esse resultado aqui, né? VTH é igual a RTH vezes IN. Isso é o básico da teoria de circuitos elétricos, no que se refere a teorema de Thevenin e teorema de Norton. Agora a gente vai aplicar os dois conceitos para resolver esse problema. Entendeu, né? Teorema de Thevenin, fonte prática de tensão. Teorema de Norton é a fonte prática de corrente, equivalente a um circuito linear a partir dos terminais A e B. Lembrar desse resultado que a gente vai utilizar. VTH é igual a RTH vezes I. Pois bem, para a gente aplicar esses dois resultados, qual é a estratégia? O que é que a gente vai fazer? A gente não conhece o valor desse resistor R, que absorve a máxima potência possível. Para eu usar o resultado anterior, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar esse resistor R do circuito. Eu vou interromper o circuito nesses dois terminais e retirar esse resistor. Quando eu faço isso, eu gero dois terminais, vou chamar esses dois terminais aqui, de A e B. Então a gente retirou o resistor R. E aí a gente gera dois terminais, claro. Eu tenho que conectar o R de volta nesses dois terminais, A e B. O detalhe é que a gente não vai devolver o resistor R, claro, nesse circuito. A gente vai devolver o resistor R no equivalente de Thevenin desse circuito, a partir dos terminais A e B. Então agora, o que a gente tem para fazer é analisar o circuito, determinar VTH e RTH. Como temos a fonte dependente, a estratégia vai ser encontrar VTH, depois encontrar IN. Tendo VTH, tendo IN, eu uso aquela relação que eu acabei de apagar e encontro o RTH. Então vocês podem dar uma pausa aí no vídeo e determinar VTH, que é a tensão na saída do circuito, é a tensão nos terminais A e B, VTH, com a saída em aberto. Para isso a gente vai aplicar a análise de malha. Veja o vídeo que a gente tem aí de circuitos elétricos, aplicando a análise de malha. Como nesse circuito a saída está em aberto, ficamos somente com uma malha. Eu vou adotar aqui uma corrente de malha, vou chamar de I. Essa corrente de malha I. E agora vocês podem dar uma pausa no vídeo, analisar esse circuito por malha e determinar I. Eu vou dar um tempinho aí para vocês e depois eu vou montar o sistema de equações e afirmar aqui o valor de I. Qual é? Então, por análise de malha, como só tem uma malha, né, eu vou percorrer esse caminho aqui, esse caminho fechado, no mesmo sentido da corrente I adotada. Então, partindo desse ponto, quando eu passar por esse resistor de 9 ohm, como a corrente I está no mesmo sentido, vai ficar 9 vezes I. Continuando, a gente chegou no polo negativo da fonte de tensão, vai ficar menos a tensão dessa fonte, que é Vx sobre 2. Então, menos Vx sobre 2. Menos 36. Mais 12i. Por que mais 12i, né? Eu estou percorrendo nesse sentido e i também está no mesmo sentido, então é mais 12i. Se i tivesse ao contrário, seria menos 12i. Então, mais 12i igual a zero. E aí a fonte dependente acrescenta, a gente só tem uma malha, a princípio seria somente uma equação, só que a fonte dependente acrescenta mais uma incógnita. A gente precisa agora relacionar Vx com essa corrente I. Bem, Vx é a tensão positiva nesse ponto, negativa nesse. Então eu vou utilizar a lei de Ohm, lei de Kirchhoff, para determinar Vx em função de I. Eu vou percorrer esse caminho aqui, ó, saindo do positivo até chegar no negativo de Vx. Poderia ser este também.
tanto faz os dois, as duas equações vão fornecer o mesmo resultado. Então, percorrendo aqui, saindo do positivo até chegar no negativo, vai ficar menos 12i, porque i está nesse sentido e eu estou percorrendo nesse. Então, vai ficar menos 12i, que é o Vx, é igual a menos 12i, mais 36. Pronto. Está aí o sistema de equações que a gente precisa resolver. Resolvendo o sistema, você vai encontrar I igual a 2 A. E substituindo nessa equação, você encontra Vx igual a 12 volts. VTH é essa tensão. Positivo no ponto A, negativo no ponto B. E veja que a saída está em aberto, logo a corrente nesse resistor é zero. Para a gente determinar VTH, é só a gente percorrer qualquer caminho saindo do positivo até chegar no negativo. Observe que quando eu passar por esse resistor, como a corrente é zero, a tensão nesse resistor também é zero. Logo vai ficar zero, mais a tensão Vx. Na verdade, VTH, já que a saída está em aberto, coincide com o próprio Vx. Vai ficar zero menos 12i mais 36, ou seja, é o próprio Vx. VTH é igual a 12 volts. Essa é a primeira etapa para a gente obter o equivalente Thevenin. A segunda etapa é obter agora a corrente de Norton. O que é que você vai fazer agora? A corrente de Norton é obtida assim. Agora é outra etapa da análise do circuito. Você vai conectar a saída por um fio e determinar a corrente desse fio. A gente vai conectar aqui os terminais A e B por um fio. A corrente de Norton é essa corrente. De novo, a gente vai ter que analisar o circuito, né? Essa conta que a gente fez para a saída em aberto não vai valer mais, porque agora a gente está conectando um fio aqui na saída. E de novo vamos fazer por malha, mas agora nós vamos ter duas malhas. Vamos adotar uma corrente de malha aqui. Essa corrente de malha coincide com IN. O que você vai fazer é analisar por malha, de novo esse circuito, agora conectando a saída por um fio, e o objetivo é determinar IN. Dá uma pausa no vídeo e determine aí IN nesse circuito. Então, vamos agora determinar IN também por malha. Lembrando que esse circuito com a saída conectada por um fio é diferente do circuito com a saída em aberto. Logo, a gente espera que o valor de I mude. Mas o que interessa agora é determinar o valor de IN. Então vamos montar aqui o sistema de equações. Para determinar IN, vamos analisar aqui essa primeira malha, né? Então, de novo, partindo desse ponto, sentido horário, observe que a gente passa pelo resistor de 9 ohms, só que no resistor de 9 ohms, agora nós temos duas correntes de malha. A gente tem a corrente de malha I e a corrente de malha IN. Como eu estou percorrendo nesse sentido, a corrente de malha I está no mesmo sentido e IN está no sentido oposto. Logo, passando pelo resistor de 9 ohms, nós vamos ter 9 que multiplica I menos IN. Menos Vx sobre 2. Menos 36. E agora, passando pelo resistor de 12 ohms, só tem a corrente de malha I, vai ficar 12I mais 12I. Agora vamos para a segunda malha. Eu vou partir desse ponto no sentido horário também.
Então, no sentido horário, partindo desse ponto, nós temos 2 vezes IN mais Vx sobre 2 e agora a gente vai passar novamente pelo resistor de 9 ohms, só que agora, como eu estou percorrendo essa segunda malha, IN é que está no mesmo sentido e I é que está no sentido oposto. Então vai ficar 9 IN menos I. Cheguei no ponto de partida, essa soma é zero. O que a gente está fazendo aqui é a soma algébrica de todas as tensões no caminho fechado. E por último, a gente precisa novamente de Vx em função de I ou de N, ou dos dois, né? Mas eu vou usar a mesma equação anterior, porque observe que Vx é a tensão desse ponto em relação a esse, percorrendo nesse sentido, né, saindo positivo, chegando no negativo de Vx, nós vamos ter menos 12I mais 36. Vx é igual a isso, né? Então vamos lá. Vx é igual a menos 12I mais 36. Esse é o sistema de equações. Vocês devem fazer as contas e vocês vão obter IN, que é o que interessa nessa análise, IN igual a 2 amperes. Lembra que a gente falou que VTH é igual a RTH vezes IN. Como a gente já tem VTH e já tem IN, a gente determina RTH. RTH vai ser VTH dividido por IN. VTH é a tensão de Thevenin. IN, corrente de Norton. VTH 12. IN acabamos de encontrar 2. Você vai ter que o RTH igual a 6 ohms. E aí a gente já pode montar o equivalente de Thevenin e encontrar o R e a potência absorvida por R. Então vamos lá agora usar o equivalente de Thevenin e resolver o problema. Já temos VTH, já temos IN, já temos RTH. Com isso a gente tem o equivalente Thevenin. O equivalente Thevenin é uma fonte prática que substitui todo esse circuito. Só que é uma fonte prática, é um circuito muito mais simples do que esse circuito todo. Daí, o equivalente de Thevenin ficou assim, né? A partir dos terminais A e B, desse circuito a partir dos terminais A e B, ficou uma fonte prática de valor 12 volts com a resistência interna de 6 ohms. Se eu quiser, eu posso transformar essa fonte e aí a gente obtém o que nós chamamos de equivalente de Norton. Aqui estão os terminais A e B. Agora sim, chegou a hora da gente devolver o resistor R que a gente tinha retirado do circuito. R estava conectado aqui nos terminais A e B. Eu vou devolver ao circuito, mas na hora de analisar, eu vou analisar nesse circuito, que é equivalente a esse e é muito mais simples, né? Então o resistor R está conectado aqui nos terminais A e B. Está aqui R. A questão agora é, qual é a potência absorvida por R, sabendo que essa potência é a máxima possível. E a condição para que R absorva a máxima potência possível é que o valor de R tem que ser igual à resistência interna da fonte prática. Esse resultado só vale se você tiver uma fonte prática, pode ser de tensão ou pode ser de corrente. Então R tem que ser igual a 6 ohms. Essa é a condição para que R consiga absorver a máxima potência possível. R igual a 6 ohms. Tem que coincidir, né? Sendo assim, a tensão da fonte vai se dividir igualmente para os dois resistores, né? Aqui você vai ter 6 volts
aqui também você vai ter 6 volts. Logo, a potência absorvida por R, eu vou usar essa expressão, V ao quadrado sobre R, vai ficar 6 ao quadrado sobre 6 watts. Essa é a resposta para esse problema. A potência absorvida por R, sabendo que R absorve a máxima potência possível, 6 ohms. Pode ter certeza que qualquer outro resistor de valor diferente de 6 ohms vai absorver uma potência menor do que 6 watts. Vocês podem testar qualquer um. Substituir qualquer valor, é bom que você exercite a análise de malha. Coloque aqui qualquer outro resistor de valor diferente de 6 ohms e calcule a potência nesse resistor. Vira um exercício e vocês vão verificar que sempre vai ser um valor menor do que 6 watts. É isso aí, gente.